Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro falando. Nós vamos retornar com o nosso curso de Inorgânica Teórica. Vamos continuar falando da teoria do campo cristalino. Em especial, nós estávamos tratando na última aula sobre a energia de estabilização do campo cristalino, ok? E eu vou falar hoje da configuração D6 e dar mais alguns detalhes sobre a energia de estabilização do campo cristalino. Então, fique atento. Vou falar da configuração do ferro 2. O ferro 2, se você for olhar naquela tabela periódica que eu já deixei no SIGA-A para você fazer o download, o ferro 2 tem configuração 3d6. Então, é um sistema, é um cátion metálico que tem 6 elétrons nos seus orbitais Ds, mais precisamente no subnível 3d. Então, como eu já adiantei para vocês anteriormente, esse programa aqui que eu estou usando, ele tem um bug que não aparece a ponta da flecha, né? Isso não é problema para nós químicos, que nós estamos todos acostumados com a representação dos elétrons por flechas. Nós representamos elétrons por flechas, e quando nós temos que dois elétrons estão ocupando o mesmo orbital, esses elétrons devem ter spins opostos, ou seja, uma flechinha apontando para cima e outra flechinha apontando para baixo, ok? Dito isso, vamos continuar. Eu coloquei aqui ó, os 6 elétrons, né? Todo mundo lembra desse tipo de distribuição, que é o que você viu, distribuição, configuração eletrônica, desde o começo, desde quando você começou a estudar química lá no ensino médio, né? Muitos, talvez até no ano, oitava série, já mexia com distribuição eletrônica. Isso aqui é mais uma recapitulação, tá? Como nós ficamos um tempo parado, sem aula, sem vídeos, então fica aqui uma rápida revisão. O que a gente faz? Inicialmente nós colocamos, no caso não desdobrado, né, onde eu tenho todos os 5 orbitais Ds com o mesmo nível de energia, nós colocamos todos os elétrons desemparelhados, um elétron aqui nesse orbital, vou até tirar esse elétron aqui, ó, um elétron nesse orbital, outro elétron aqui, aqui, aqui e aqui. Nós temos aqui um arranjo 3d5. O sexto elétron, a gente coloca ele aqui com espinho oposto. Agora nós temos um arranjo 3d6, né? Ou um arranjo d6 para o cátion ferro 2. E agora nós temos que na ausência dos ligantes, esses orbitais eles são degenerados, eles têm a mesma energia. Então esses orbitais são degenerados, eles têm a mesma energia na ausência dos ligantes, tá? Nós estamos falando já há um tempo neste curso dos complexos octaédricos, que são aqueles complexos com um centro metálico e 6 ligantes ao redor desse centro metálico, formando um arranjo, uma geometria para o complexo, a chamada geometria octaédrica. Ok? Quando o centro metálico, isso aqui é o centro metálico sozinho, né? Mas nós vimos que quando esse centro metálico está na presença dos ligantes, ocorre o desdobramento da energia desses orbitais. Então, aqueles orbitais que eram degenerados, essa degenerescência é quebrada e nós vamos formar dois conjuntos distintos de orbitais. O chamado conjunto EG, que é aquele constituído por dois orbitais de maior energia, e aquele outro conjunto formado por três orbitais de mesma energia, que é o tal do conjunto T2G. Ok? Lembraram disso? Então, o centro metálico isolado, na presença dos 6 ligantes, em um arranjo octaédrico, eu estou falando de geometria octaédrica, em um arranjo octaédrico, essa energia ela vai quebrar a degenerescência desses níveis de energia, aliás, desse nível de energia aqui, né, desses orbitais, desse conjunto de orbitais, formando dois conjuntos distintos de orbitais, o conjunto T2G e o conjunto
EG, certo? Para melhor compreensão, eu vou tirar esses elétrons daqui, você já vai entender por quê. Nós vamos fazer a distribuição juntos para esses elétrons. Então, eu vou remover esses elétrons desses orbitais. Então, eu tenho aqui o conjunto T2G, que agora está vazio, né? E o conjunto EG, que está vazio. Então, houve uma quebra da degenerescência, houve um desdobramento, certo? Devido à presença dos ligantes, os 6 ligantes. Nesse momento, não importa muito quais são esses ligantes. Ligantes cloreto, ligantes aquo, ligantes cianeto, ligantes amônia, enfim, não importa muito quais são esses ligantes, tá? O que importa é que você saiba que a presença dos ligantes quebra a degenerescência desses orbitais, formando dois conjuntos distintos. Conjunto T2G e conjunto EG. Isso para uma geometria octaédrica, tá? Eu estou falando aqui que são 6 ligantes, tá? Mas nós temos aqueles ligantes multidentados, lembra? Que são ligantes que têm mais um átomo doador. Então, poderiam ser 6 ligantes, sendo que cada um desses ligantes são monodentados, ou poderia ser 3 ligantes, certo? 3 ligantes bidentados. 3 ligantes bidentados dá um total de 6 átomos doadores, o que é possível também com esses 3 ligantes bidentados formar um arranjo octaédrico, certo? Arranjo octaédrico você tem que ter 6 átomos doadores no total, tá bom? Então, esclarecido isso, agora a gente pode partir para a distribuição eletrônica, né? O que é a energia de estabilização do campo cristalino? EECC. É a, é a estabilização energética proporcionada pela quebra da degenerescência, proporcionada pela, pelo desdobramento desses orbitais que tinham a mesma energia, tá? Então eu tenho que fazer a distribuição no caso desdobrado, comparar o caso desdobrado com o caso não desdobrado, para a gente escrever a expressão da energia de estabilização do campo cristalino, tá? Isso é uma coisa que nós já vimos em aulas anteriores, mas eu acho pertinente nós discutirmos mais esse caso D6, e os demais casos eu vou deixar para você. Inclusive, eu já recomendei o livro, tá? Lá você vai ter acesso a todas as configurações, a todos os casos para N elétrons, né? De 1 a 10 elétrons aqui no subnível D do centro metálico, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente coloca os elétrons no subnível, no conjunto T2G, tá? Porque é o conjunto de menor energia, né? Sempre a gente prioriza, a gente dá preferência para os níveis de menor energia. Então, aquilo que a gente já sabia desde quando começamos a estudar química, você coloca os elétrons inicialmente desemparelhados, tá? Inicialmente desemparelhados. Eu vou colocar todos desemparelhados que eu conseguir, tá? Então aqui embaixo não tem espaço mais para elétron desemparelhado, então eu vou popular, eu vou ocupar agora o nível EG, o conjunto EG. Então eu posso colocar mais esse elétron aqui desemparelhado. Falta agora este elétron aqui. Falta eu só alocar mais um elétron. Por que eu estou colocando todos o número máximo de elétrons desemparelhados? O número máximo de elétrons desemparelhados é o arranjo que a gente chama de alto spin. Número máximo de elétrons desemparelhados. Agora, esse último elétron, onde eu vou colocar ele? Claro que eu não vou colocar ele aqui em cima, nós temos que priorizar os níveis de menor energia. Professor, poderia colocar aqui ou aqui? Olha, como eles têm a mesma energia, até não faria diferença, né? Mas
A literatura toda coloca esse último elétron emparelhando aqui nesse primeiro orbital, certo? Então é praxe a gente encontrar dessa forma na literatura. Então eu aloquei, tá? Distribuí todos os elétrons, inicialmente no caso não desdobrado. Agora eu coloquei esses elétrons no caso desdobrado. Aqui eu tinha o cátion metálico ferro 2 sozinho, estava isolado. E o que aconteceu? Eu coloquei esse cátion ferro 2 na presença dos ligantes. Quando eu coloco na presença dos ligantes, ocorre o desdobramento, a separação dos orbitais. Tem a quebra da degenerescência. Aqueles orbitais que tinham a mesma energia, agora eles foram desdobrados, foram separados em dois conjuntos, tá? Então aqui eu tenho o cátion metálico isolado, aqui eu tenho o cátion metálico em um arranjo octaédrico, ou seja, na presença dos ligantes, formando um arranjo octaédrico, tá? Isso aqui também nós já vimos, né? Ó, agora o meu T2G, ele tem 4 elétrons, certo? Por isso T2G4. O meu subnível, os meus orbitais, o meu conjunto EG agora tem 2 elétrons, certo? Isso aqui é o tal do baricentro, né, que nós já discutimos. Tem gente que chama de centro de simetria, centro de massa, e aí você pode encontrar várias formas, tá, para fazer referência ao nível de energia original, tá? Ó, esse aqui é o nível de energia original, representado por essa linha horizontal aqui pontilhada vermelha, tá? Em relação ao nível de energia original, o conjunto EG ele está acima 3/5, tá? 3/5. Em relação ao nível de energia original, o conjunto T2G ele está abaixo menos 2/5, tá? De quem? Delta O. Esse delta O é o desdobramento, tá? É a separação energética para um complexo octaédrico, tá? É a separação energética para um complexo octaédrico. Essa separação aqui entre o conjunto T2G e o conjunto EG. Isso aqui tudo a gente chama de delta O, tá? É a energia de desdobramento, é a diferença energética entre o T2G e o EG, tá? Então, esse pedacinho aqui vale 3/5 de delta O, esse pedacinho aqui vale menos 2/5 de delta O. O mais o sinalzinho positivo é só para dizer que está acima, tá? Sinalzinho negativo para dizer que está abaixo, né? Para dizer que o EG está uma energia 3/5, tá? De delta zero não, delta O, acima do nível de energia original. Da mesma forma, esse pedacinho aqui, ele está 2/5 de delta O abaixo do nível de energia original. Lembrando que ΔO é toda essa distância aqui, a distância energética que vai do T2G até o EG. Então vamos lá, escrever a expressão para a energia de estabilização do campo cristalino. Revisando que campo cristalino, tá, é uma teoria destinada, entre outras coisas, a estudar a ligação química e propriedades dos complexos metálicos, tá? Essa teoria ela parte do seguinte princípio, que nós temos o centro metálico e nós temos os ligantes ao redor desse centro metálico, tá? E os ligantes, eles são meras cargas negativas, tá? São meras cargas pontuais negativas. Despreza-se totalmente os orbitais dos ligantes. Cada ligante é basicamente uma esferinha de carga negativa,
tá? Cada ligante é uma esferinha de carga negativa. Levamos em conta somente os orbitais do centro metálico, tá? E a teoria do campo cristalino também, as interações metal-ligantes são todas de natureza eletrostática, tá? Como a ligação iônica, né, que é de natureza eletrostática. É uma interação entre cargas, tá bom? Então, as cargas negativas dos ligantes interagem com o centro metálico, que muitas vezes é positivo. Então, consideramos neste modelo, esse modelo para ligações químicas dos complexos metálicos, o chamado campo cristalino, tá? Nós consideramos que as ligações são de natureza eletrostática, tá? Consideramos apenas os orbitais do centro metálico. Além disso, só consideramos quem? Os orbitais Ds do centro metálico. A gente sabe que lá no centro metálico tem orbital S, tá? Tem orbital P, mas para a teoria do campo cristalino nós consideramos somente os orbitais Ds do centro metálico. Como eu sempre falo, nas minhas aulas, seja de fisicoquímica, seja de inorgânica, seja qualquer aula que eu ministro, são modelos, tá? Modelos são recortes da realidade. Um modelo é mais ou menos útil para explicar alguma coisa, mas ele pode falhar, tá? O modelo é feito de aproximações. Quando o modelo não explica uma determinada propriedade, um determinado fenômeno, nós temos que elaborar, temos que utilizar um modelo mais aperfeiçoado que consiga explicar as propriedades que nós estamos interessados, tá bom? Então, a energia de estabilização do campo cristalino, você tem que comparar o antes, né, antes do desdobramento com o depois do desdobramento, tá? Então, é a estabilização energética devido a quem? Devido ao desdobramento. Então, compara antes do desdobramento com o depois do desdobramento. Então, vamos lá. Aqui nós temos 4 elétrons ocupando o T2G, certo? Esse pedacinho aqui, ele vale quanto? Ele vale 2/5 de ΔO. Eu não vou usar o sinal negativo? Não, você não vai usar o sinal negativo, tá? Para fazer o cálculo aqui da energia de estabilização do campo cristalino. Pelo menos aqui para esse pedaço, né? Essa componente aqui, a magnitude, essa magnitude aqui você pega o 2/5 do ΔO. Então, ó, 4 elétrons vezes 2/5 de ΔO, porque eu tenho 4 elétrons nesse nível de energia aqui, que vale 2/5 de ΔO. Então, 4 vezes 2/5 de ΔO, menos quem? Menos aquela quantidade, aquela magnitude energética lá de cima. Aqui eu tenho 2 elétrons, então 2 que multiplica esse pedaço aqui vale 3/5 de ΔO. Então, 2 que multiplica 3/5 de ΔO. Quando eu faço essa conta aqui, vai me dar 2/5 de ΔO. Aí você vai me dizer, mas e a energia de emparelhamento? Eu não tenho esse parzinho de elétrons aqui, eu não tenho que descontar a energia de emparelhamento, tem um custo energético, né, para você emparelhar elétrons. Elétrons emparelhados é algo que tende mais a desestabilizar, né? Porque elétrons emparelhados, nós temos que elétrons têm a mesma carga e existe um custo energético para manter esses elétrons emparelhados. Então, elétrons emparelhados vai contribuir para desestabilizar, tá? Na visão aqui da teoria do campo cristalino. Então, eu teria que, em princípio, levar em conta essa energia de emparelhamento. Mas por que que eu não preciso, no caso D6 alto spin? Por que não? Veja que eu já tinha um parzinho aqui. Eu tinha um parzinho antes. Eu tenho o mesmo parzinho depois, tá? Então, o que que é a energia de estabilização do campo cristalino? É o quanto o sistema foi estabilizado devido ao desdobramento. Tá? Então, tem que comparar
o depois com o antes, o antes com o depois. Veja que o meu antes já tinha um parzinho. Então, não houve a formação de um par extra. Então, se já tinha, tá? Então, não houve nenhum gasto energético, tá? Envolvido com a formação de pares devido ao desdobramento, porque eu já tinha esse par antes. Então, meramente a minha expressão para a energia de estabilização do campo cristalino é 2/5 de ΔO. Você vai me perguntar, mas quanto vale isso? Depende do ΔO, certo? A magnitude do desdobramento, ou seja, a magnitude do ΔO, depende de vários fatores, depende do metal, depende dos ligantes, tá? Então nós estamos escrevendo a expressão genérica. Esse ΔO vai depender do complexo, vai depender dos ligantes, depender do centro metálico, depender do tamanho do centro metálico, entre outras coisas, tá? Então a configuração D6 para o caso alto spin, chamado de campo fraco pela teoria do campo cristalino, é 2/5 de ΔO, a energia de estabilização do campo cristalino. Campo fraco, e nós temos também o campo forte, né? Nesse caso é campo fraco. Campo fraco e campo forte são termos teóricos da teoria do campo cristalino, tá? Alto spin e baixo spin são propriedades passíveis de serem determinadas experimentalmente, tá? Técnicas experimentais permitem determinar o spin desses complexos, tá? O spin total desses complexos. Vamos falar disso mais para frente aí nas nossas aulas. Então, se você somar os spins. Vamos somar aqui. Ó, mais meio menos meio vai dar zero, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes meio dá 2. Então o spin total aqui é 2. Spin total aqui é 2. Então, guarde isso. Memorize isso, que o spin total aqui é 2, porque nós vamos agora para o caso de baixo spin. Este caso aqui do alto spin, que nós fizemos aqui para o ferro 2, que é um sistema D6, ele vale para qualquer sistema D6, tá? Qualquer sistema D6 que você for aplicar a teoria do campo cristalino, você vai escrever a expressão da energia de estabilização do campo cristalino, vale aí desse caso, tá? Vai valer para qualquer sistema D6. Eu usei como exemplo o ferro 2, mas qualquer cátion metálico, tá? Ali da, da série de transição, os metais de transição, qualquer um D6 vai servir, não somente o ferro 2, ok? Agora nós vamos para o caso baixo spin. Continua sendo o sistema D6, mas agora nós vamos para o baixo spin. Anteriormente nós fizemos o alto spin, tá? Tem gente que fala spin alto também. Agora vamos para o baixo spin. Tem gente que fala spin baixo. E o tal do campo forte, porque lá o campo era fraco, agora o campo aqui é forte, tá? Então, se antes nós tínhamos o máximo número de elétrons desemparelhados, agora nós teremos o máximo possível de elétrons emparelhados, tá? Nós, por enquanto, ignora essa expressão, eu copiei do slide anterior, nós vamos reescrevê-la, tá? De forma adequada, porque essa aqui ainda é a expressão para o alto spin, nós vamos reescrevê-la juntos. Então, vamos lá. Como eu estou falando de baixo spin, eu vou ter um número máximo de elétrons emparelhados. Então, vamos lá. Vou primeiro copiar todos os elétrons. Vou copiar um por um. Vamos lá, ó. Então, o que eu tenho aqui? De novo, a revisão já. Eu tenho aqui
o cátion metálico isolado, centro metálico isolado. Coloquei esse centro metálico na presença do campo dos ligantes. Segundo a teoria do campo cristalino, vai ocorrer o desdobramento, certo? Vai ocorrer o desdobramento. Vamos ter dois conjuntos de orbitais, EG e T2G, tá? Então, vamos lá. Como eu estou falando de baixo spin, o máximo de elétrons emparelhados possível. Então, esse primeiro elétron eu vou colocar aqui. Aí você vai me dizer, então eu já vou emparelhar. Não, não é assim que funciona, né? Repare que todos esses orbitais aqui têm a mesma energia e o seu conhecimento, seus conhecimentos de distribuição eletrônica faz com que você escolha primeiro colocar os elétrons desemparelhados se os níveis de energia são os mesmos, tá? Então a preferência é colocar eles desemparelhados, se eu tenho essa possibilidade. Aí, ó, coloca esse outro elétron aqui. Aí o quarto elétron, agora sim, tá? O quarto elétron, você colocaria lá em cima. Você ou coloca lá em cima ou coloca aqui embaixo emparelhando. O que que você vai fazer? Como a gente está lidando com o baixo spin, como a gente está lidando com o complexo de baixo spin, então você tem a opção de. Você tem a opção não, você está lidando com baixo spin, você tem que emparelhar o máximo possível. Tá? Então coloca esse elétron aqui, ao invés de colocar lá em cima. Se você colocar lá em cima, você está fazendo o mesmo que antes, que é o caso de alto spin. Então coloquei aqui, ó, emparelhei. O outro elétron, vou emparelhar também, tá? E falta um elétron. O último elétron eu também vou emparelhar. Então o que que eu fiz aqui? Eu emparelhei o máximo possível, tá? Emparelhei o máximo possível. Então seriam 6 elétrons. O cátion metálico isolado aqui é o cátion metálico na presença do campo dos ligantes, tá? Segundo a teoria do campo cristalino. E aí eu tenho aqui agora que todos os elétrons são emparelhados, tá? Todos os elétrons são emparelhados. Nós temos aqui, então, uma condição de baixo spin, o tal do campo forte, segundo a teoria do campo cristalino. Por que baixo spin? Lembra que o spin anterior total deu quanto? Deu 2. Quanto que vai dar o spin total aqui agora? Ó, mais meio menos meio, zero. Mais meio menos meio, zero. Mais meio menos meio, zero. Então o spin total aqui é zero. Por isso baixo spin. Porque o spin total é menor. Anteriormente eu tinha condição de alto spin, porque o spin total era 2. Então percebes por que alto spin, por que baixo spin? Tá? Tem a ver com o valor do spin total, tá bom? Então, essa é uma condição, é uma propriedade magnética. É possível determinar isso experimentalmente, tá bom? E a teoria do campo cristalino chama essa condição de campo forte. Tem gente que diz, o campo exercido pelos ligantes é forte o suficiente para forçar o emparelhamento dos elétrons, tá? A gente encontra relatos assim na literatura, nas aulas dos professores mais experientes com a química inorgânica. Então, vamos escrever a expressão da energia de estabilização do campo cristalino. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui então são 6 elétrons. São 6 elétrons no conjunto T2G. E lá no conjunto EG, vamos atualizar, tem 0 elétrons.
Não tem nenhum elétron lá no conjunto EG, tá bom? Então vamos lá, escrever a expressão. São 6 elétrons. São 6 elétrons ocupando esses níveis de energia, esse nível de energia aqui embaixo, que está 2/5 de ΔO abaixo do baricentro, tá? E lá em cima não tem nenhum elétron, então eu posso deletar essa parte aqui, ó, da expressão. Então, quando eu ocupo esses níveis inferiores de energia aqui, eu estou contribuindo para abaixar, eu estou contribuindo para estabilizar o meu complexo. Quando eu ocupo lá em cima, estou contribuindo para desestabilização. Aqui embaixo estabiliza, lá em cima desestabiliza. Além de, tá vendo? Por isso que eu tenho que subtrair. Eu tenho que pegar o que estabilizou e tirar o quanto desestabilizou, tá bom? Então por isso que eu tenho que descontar a energia associada com esses elétrons aqui em cima. Além de ocupar esses níveis superiores, né, que contribui para desestabilizar, qual outra coisa que contribui para a desestabilização? É o emparelhamento. Nós temos aqui 3 pares de elétrons, então 3 energias de emparelhamento. Tá? Mas quando eu comparo com o antes, eu já tinha um parzinho. Então, comparando o antes com o depois, houve a formação de quantos pares? 2, porque aqui eu tenho 3 e lá eu já tinha um. Então houve a formação de 2 pares. Então tem que descontar aqui 2 pesão. 2 pesão que é a energia associada à formação de 2 pares. Tá? Então 6 vezes 2, 12. 12 sobre 5 delta zero, descontando o quê? Descontando a formação de 2 pares. Descontando a formação de 2 pares. Então tá aí, ó. Essa é a minha energia de estabilização. Aí você vai me dizer, quanto que vale o ΔO? O ΔO, eu já disse que depende dos ligantes, depende do metal, do tamanho do metal. A energia de emparelhamento depende do quê? Depende, normalmente está associada mais com os metais, com o centro metálico, tá? Mas você pode ter outros fatores determinantes, mas propriedades metal, como tamanho, carga, tá? Do centro metálico, tudo isso vai influenciar na energia de emparelhamento, tá bom? O primeiro período de transição, né, lá, a primeira linha dos metais de transição da tabela periódica, a energia de emparelhamento ela é aproximadamente constante. Claro, varia de um metal para o outro, mas é aproximadamente constante, tá? É... Ok, então nós escrevemos a expressão para a energia de estabilização do campo cristalino, recapitulando, a energia de estabilização do campo cristalino é energia, é o quanto o sistema se estabilizou devido ao desdobramento, tá? Então tem que comparar o antes com o depois, tá bom? Neste caso foi 12 sobre 5, que multiplica ΔO menos 2P, né? O valor aqui da energia da formação de um par, vezes 2. Então sempre tem que comparar o antes com o depois. Aí você vai me perguntar, quer dizer que o ferro 2 tem complexos de alto spin e baixo spin? Isso mesmo, tá? Quem é que vai controlar isso aí? Quem é que vai controlar
complexos de ferro 2 tendo alto ou baixo spin, depende dos ligantes, tá? Depende da energia de emparelhamento também, então tem que ver, tem uma competição entre o ΔO e o P, certo? Se o ΔO, que é essa distância energética aqui, ó, essa magnitude energética aqui, se o ΔO é muito grande, tá? Então, se o ΔO é muito grande, então não vale a pena energeticamente falando colocar os elétrons aqui em cima. Então, se o ΔO é grande comparado com a energia de emparelhamento, é melhor emparelhar, ok, do que jogar os elétrons lá para cima. Então tem que ver o que estabiliza mais, emparelhar os elétrons ou colocar eles lá em cima. Então tem que uma competição, tem que analisar o valor da energia de emparelhamento e a magnitude do ΔO. O que é o ΔO? É a energia de desdobramento, né? É a magnitude dessa energia, dessa separação energética aqui entre T2G e EG. Então, quando o ΔO é muito grande, comparado com a energia de emparelhamento, é mais vantagem, é mais viável energeticamente falando, os complexos de baixo spin, emparelhar todo mundo. Tá? Quando a energia de desdobramento, ou seja, o ΔO é pequena comparada com a energia de emparelhamento, é mais vantagem botar os elétrons lá em cima, tá? O máximo de elétrons desemparelhados possível, porque emparelhar os elétrons vai ter um custo energético muito alto. Tá? Então, quando o ΔO é pequeno comparado com a energia de emparelhamento, nós temos que a configuração de alto spin é preferível. Tá? Existe uma preferência pela configuração, o arranjo de alto spin, ou seja, campo fraco. Tá bom? É isso aí. É importante que você entenda, é importante que você vá atrás do livro que eu falei, tá? Seja ele traduzido ou não, dá uma olhada lá na tabela que eu falei. Quer ver? Eu já te mostro aqui, ó. A tabela que eu me refiro é essa, ó. Se você pegar a versão não traduzida, página 71, dependendo da versão que você pega, né? Dependendo da versão que você pegar, talvez essa tabela vai estar em uma página diferente, mas na versão aqui que eu estou utilizando, é página 71. Aqui ele dá todas as configurações, caso de alto spin, ó, caso de baixo spin. De D1, D2 e D3, como nós já vimos, só tem uma possibilidade, né? Não tem ambiguidade, eu não tenho duas escolhas, eu só tenho uma escolha, que é botar todos os elétrons desemparelhados, ó. Então aqui dá todas as configurações, todos os arranjos de alto, baixo spin, de D1 até D10. É importante que você entenda todas as situações, tá? Vamos falar agora um pouco dos fatores que afetam a magnitude do desdobramento. Só sempre enfatizando que essa condição é o centro metálico isolado. Quando o centro metálico está na presença dos ligantes, ocorre o desdobramento. Esse desdobramento leva à formação de dois conjuntos distintos de orbitais, o T2G e o EG. Se você está falando de um campo octaédrico, o desdobramento é conhecido como ΔO. E esse desdobramento, que a gente chama de desdobramento, que é o delta, é a magnitude desta diferença energética entre o T2G e o EG. Se você estiver falando de um complexo tetraédrico, aí ao invés de ΔO vai ser ΔT. Se você estiver falando de um complexo quadrado planar, aí vai ser ΔQ, ok? Mas, em se tratando de um complexo octaédrico, vai ser ΔO. Nós não falamos ainda, aliás, não falamos nada em termos de teoria do campo cristalino para complexos tetraédricos ou quadrado-planares. Mas nós vamos falar um pouco disso depois, nas próximas aulas. O primeiro fator
que influencia a magnitude do desdobramento, que nós vamos discutir brevemente, é a carga do centro metálico. Normalmente, quando a carga do centro metálico é maior, maior vai ser a magnitude do desdobramento. Por que isso? É importante entender, saber quais são os fatores que influenciam essa magnitude do desdobramento, além de saber explicar, saber justificar os detalhes por trás dessa influência, tá ok? Então, o que que provoca o desdobramento? É a interação dos ligantes com o centro metálico, tá? Lembra dos 5 orbitais D do centro metálico? Nós temos o dx quadrado menos y quadrado, dz quadrado e assim por diante. Então, nós sabemos que a interação dos ligantes com esses orbitais é que promove o desdobramento. Então, é natural pensar, quanto maior for essa interação, maior o desdobramento. Então, se os ligantes, na teoria do campo cristalino, são tratados como cargas pontuais, cargas negativas, então, quanto maior a carga do centro metálico, maior vai ser essa interação, ou seja, os ligantes vão ser mais atraídos pelo centro metálico. Essa interação vai ser maior, vai resultar em um maior desdobramento. Tamanho do centro metálico também influencia, tá? Quanto maior o centro metálico, normalmente maior é a magnitude do desdobramento, porque os centros metálicos grandes podem acomodar mais facilmente os ligantes ao redor, certo? Isso vai promover uma interação mais efetiva com os ligantes, promovendo maior desdobramento. A geometria do complexo, tá? Se você tem um complexo octaédrico, um complexo quadrado planar, um complexo tetraédrico, a geometria vai influenciar na magnitude do desdobramento, tá? Porque o arranjo dos ligantes ao redor do centro metálico vai mudar e esse arranjo vai tornar mais ou menos efetiva a interação dos ligantes com o centro metálico. Isso vai promover diferenças nos desdobramentos. Tamanho dos ligantes também influencia. Aqui talvez até fique um pouco controverso, porque a teoria do campo cristalino trata os ligantes como cargas pontuais, mas nós temos que expandir um pouco essa visão, essa abordagem, porque ligantes de tamanhos diferentes promovem interações diferentes com o centro metálico, e isso com certeza vai influenciar a magnitude do desdobramento. Para vocês terem uma noção, isso aqui são informações experimentais, tá? Energia de desdobramento do campo cristalino em complexos octaédricos, tá? O chamado ΔO, como tanto já mencionamos nas nossas aulas. A unidade é centímetro na -1. Tá? Isso aqui é energia, por mais estranho que isso pareça, né? Isso aqui é número de onda, na verdade. Essa unidade aqui, centímetro a -1. Então, 19.200 é 19.200 centímetro a -1. Tá? É uma unidade de energia. Tá? Isso tem a ver com o número de onda. É uma forma de quantificar energia que as pessoas envolvidas com espectroscopia têm costume, têm o hábito de utilizar esse tipo de unidade. Então entenda isso aqui basicamente como energia, tá? Então faz sentido nós compararmos centros metálicos de mesmo elemento químico com carga diferente, e os ligantes devem ser os mesmos, porque você muda o ligante, também isso vai influenciar. Então, se você quer analisar a carga, por exemplo, como é que a carga está influenciando ou influencia a magnitude do desdobramento, tens que repetir as mesmas condições, né? Os mesmos ligantes, o mesmo arranjo. Não faz sentido você querer comparar muito um complexo octaédrico com um tetraédrico, né? Claro, só para fins de comparação, algo mais sutil, assim, para você ter uma noção do que normalmente
as energias de desdobramento para uma geometria e outra, elas diferem, então dá para ter uma noção. Agora, se você quer falar de carga, por exemplo, né, a influência da carga, aí você tem que analisar o mesmo arranjo. Então, ó, CR-CL6 4-. Nessa altura do campeonato, você deveria ser capaz de enxergar que o cromo aqui ele tem carga mais 2, tá? Você tem que saber isso. Nessa altura do campeonato aqui, você já deveria conseguir constatar esta informação. Os ligantes cloreto, assim como qualquer ligante aleto, lá do grupo 17 da tabela periódica, tem carga -1. Então é Cl-. Então, 6 cloros, né, 6 cargas negativas, com quantas cargas positivas do cromo, vai me proporcionar uma carga total de 4- para o complexo. O cromo, neste caso, só pode ter carga mais 2. Então, neste caso, a magnitude do desdobramento é 13.000, tá? Como essa é a versão não traduzida do livro, 13,000 é 13.000, tá? 13.000 centímetros, centímetro é -1. Então, essa é a magnitude do ΔO. Quando você sai desse complexo aqui, CrCl6 4-, e vem para o CrCl6 3-, quer dizer que você está trocando, você está vindo de carga 2 do cromo para a carga 3, tá? Então veja que a magnitude do desdobramento aumentou um pouco, corroborando o que nós já tínhamos comentado anteriormente, que quanto maior a carga, maior a magnitude do desdobramento. Aqui neste outro exemplo ainda está mais evidente. Quando a gente sai do ligante Cl, né, o ligante Cl-, o ligante cloreto, vem para a água, veja que quando é cromo 2 é 14.000, a magnitude do desdobramento. Quando a gente vem para cromo 3, a magnitude do desdobramento aumenta de forma significativa, vai para 17.400, certo? Então, isso mostra que quanto maior a carga, maior a magnitude do desdobramento. E se você comparar esses dois casos aqui, ó, CrCl6 3- com CrH2O6 3+, você vai ver aqui, ó, que o tamanho do ligante é maior, a água é maior, e veja que a magnitude do desdobramento também é maior, corroborando o que nós já tínhamos comentado anteriormente, tá? E aí você vai atrás do livro, você vai ver, pode fazer várias comparações aqui. É sempre importante analisar esse tipo de tabela. Normalmente, quando você consulta as informações experimentais, semelhantes àquelas que eu apresentei anteriormente, para a magnitude do desdobramento para o complexo octaédrico, o famoso ΔO, e compara com a magnitude do desdobramento para complexos tetraédricos, ΔO normalmente é aproximadamente o dobro do ΔT, certo? Aproximadamente o dobro do ΔT. Já o desdobramento dos complexos octaédricos comparado com o desdobramento dos complexos quadrado-planares, normalmente eles são próximos, tá? São bem semelhantes, tá? Devido ao fato do desdobramento no complexo tetraédrico ser menor do que a energia de emparelhamento, normalmente, eu não me recordo de um exemplo de um complexo tetraédrico que seja baixo spin. Tá? Normalmente, complexos tetraédricos eles têm alto spin. Já os complexos octaédricos e quadrado-planares, eles podem ser alto spin ou baixo spin. Lembrando sempre que esta informação experimental alto spin e baixo spin são informações experimentais. O experimento tem que ser realizado para confirmar se o complexo é de alto ou baixo spin. Então, pessoal, eu queria mostrar aqui um pouco do desdobramento para outras geometrias que não a octaédrica, somente para ilustrar.
porque nós comentamos nos slides anteriores sobre o parâmetro de desdobramento para outras geometrias. Então, para que não fique tão solto assim, vou mostrar aqui brevemente para vocês. Esse aqui é o nosso clássico, né? É o centro metálico na presença de um campo octaédrico, né? Ou seja, os ligantes arranjados ao redor do centro metálico para um complexo de geometria octaédrica. Esse aqui é o tal do ΔO, que nós tanto já comentamos. Então você tem o conjunto T2G, o conjunto EG. Quando você vem para o tetraédrica, aí muda um pouco, certo? Veja que aqui eu tenho 3 orbitais degenerados, né? Ou seja, com o mesmo nível de energia. Então veja que o caso octaédrico, comparado com o caso tetraédrico, é invertido. Nós temos aqui em cima, ó, 3 orbitais, certo? É como se esses 3 orbitais aqui, no caso octaédrico, estivessem aqui em cima. Esses dois de cima aqui do caso octaédrico estão aqui embaixo, no caso tetraédrico, certo? Isso tem a ver com o que eu alertei vocês no começo do curso, que tem a ver com a orientação espacial de cada um daqueles orbitais Ds, né? dxy, dyz, dxz, dx quadrado menos y quadrado, dz quadrado. Eu não vou mostrar aqui, mas isso é fácil de ver. Para aqueles que têm interesse, é só consultar as bibliografias recomendadas, tá? Então está aqui, ó, o ΔT, né, o parâmetro de desdobramento para o complexo tetraédrico. Aqui é aquele do octaédrico, a gente já conhecia. Veja que os rótulos dos orbitais mudam um pouco, tá? Conforme a geometria, esses rótulos mudam. Isso tem a ver com elementos de simetria, operações de simetria, algo que não vimos ainda. Caso dê tempo, nós vamos falar um pouco dessas operações de simetria. Então, esse conjunto aqui, ó, é conhecido como T2. Esse conjunto aqui de baixo é conhecido como E. Tá? Então, os rótulos mudam um pouco. E esse aqui é o caso para um complexo quadrado planar. Tá? É o caso para o complexo quadrado planar. Então, veja, o parâmetro de desdobramento, o delta no SP de square planar, né? É geometria quadrado planar. Então, o desdobramento é tudo isso aqui. Tá? Pega aqui desses níveis de energia, desses dois orbitais, com esse nível de energia aqui inferior até lá em cima. Tá? Então, esse é o caso do complexo com geometria quadrado planar, certo? Novamente, a orientação, a posição desses orbitais, se fica mais para cima, mais para baixo, você tem que analisar a orientação de cada um dos orbitais para a geometria em questão. Então, novamente, eu repito, os interessados em conhecer esses detalhes podem ir atrás das bibliografias recomendadas. Uma informação relevante sobre os complexos quadrado-planares é a seguinte: veja que nós rotulamos aqui, ó, esse distanciamento energético como ΔSP, certo? Assim como consta na literatura referente à química inorgânica, em especial aquele livro de inorgânica do Atkins, tá? Mas eu faço a seguinte observação: note que aqui também existe um distanciamento energético, né? Aqui existe uma magnitude, uma diferença de energia entre esses orbitais. Então, isso aqui é um parâmetro, tá? Daqui, do dz quadrado até o dxy, é outro parâmetro, tá? E do dxy até lá o dx quadrado menos y quadrado também é outro parâmetro. Então, quando você vai consultar informações experimentais referentes a esses complexos quadrado-planários, você tem que estar ciente, tem que ir atrás dessa informação. A qual parâmetro aquela tabela, aquela informação refere-se? É o ΔSP? É o delta 1 aqui? É o delta 2 ou o delta 3?
tá? Muitos complexos quadrado-planares, eles são D8. Significa que aqui tem dois elétrons, aqui mais dois e aqui você tem mais dois elétrons. Então, quais elétrons são mais fáceis de promover? Você dá energia para eles e eles ocuparem, mudarem de nível de energia, saltar para um nível de maior energia. Claro que são esses aqui. Então, muitas vezes, as informações experimentais, o parâmetro de desdobramento para os complexos quadrado-planares referem-se a esse distanciamento energético aqui. Por isso que eu falei nos slides anteriores, tá? Que o parâmetro de desdobramento de um complexo octaédrico, ele é semelhante a um complexo quadrado planar, justamente por isso aqui, ó. Tá? Note que até aqui, ó, tá ΔO, aqui também tá ΔO, porque essa magnitude desse parâmetro aqui, ó, desse distanciamento energético, dxy até dx quadrado menos y quadrado, ele é muito semelhante ao caso octaédrico, tanto é que aqui está com o mesmo rótulo, tá? Então, resumindo, para os complexos quadrados planares, nós temos três parâmetros de desdobramento. E se eu somar todos eles, eu tenho aqui esse quarto, tá? Então, boa parte das vezes, o parâmetro de desdobramento para o caso quadrado planar refere-se a esse aqui, tá bom? Só para esclarecer. Nós vamos ver agora algo bastante interessante, como é que nós podemos usar informações referentes às propriedades magnéticas de um composto, como é que a gente pode usar essas informações para se determinar a configuração eletrônica do centro metálico em um complexo. Eu tenho dito para vocês já há algum tempo que informações referentes ao alto spin, baixo spin, o estado magnético de um centro metálico, você pode determinar usando informações experimentais, né? Propriedades magnéticas, essas propriedades vêm de informações experimentais. Existem diversas técnicas para se determinar propriedades magnéticas dos compostos. Nós temos a ressonância magnética, a ressonância paramagnética nuclear, nós temos o método de Faraday, nós temos o método da balança de Gauss e diversas outras. Nós vamos ver aqui agora um exemplo que está no Atkins, o livro de inorgânica do Atkins, que está dentro da nossa bibliografia recomendada. Nós vamos ver como resolver esse exemplo, particularmente o exemplo 20.2 da versão do livro que eu estou utilizando. Diz o seguinte: inferindo uma configuração eletrônica a partir do momento magnético. O momento magnético de um certo complexo de cobalto 2 octaédrico é 4,0 magnéton de Bohr. Esse MiB é uma constante, tá? Muito usada neste ramo que trabalha com propriedades magnéticas. Não se preocupe agora com o seu valor, é apenas uma constante. Isso aqui, então, 4,0 MiB é o momento magnético determinado experimentalmente para esse complexo de cobalto 2. Qual é a sua configuração eletrônica D? Lembrando que os elétrons D, segundo a teoria do campo cristalino, consideram-se apenas os elétrons D do centro metálico. A gente sabe que lá no centro metálico tem elétron S, tem elétron P, tem elétron D, mas a teoria do campo cristalino é um modelo muito simples para estudar propriedades e ligações químicas em complexos metálicos. E essa teoria leva em conta apenas os elétrons D do centro metálico, tá? Então, nós queremos determinar, nós queremos determinar quantos elétrons estão lá naquele conjunto T2G de orbitais, quantos elétrons estão naquele conjunto EG de orbitais, que a gente já tanto falou aqui no nosso curso. E queremos saber também se esses elétrons estão todos emparelhados, se eles estão desemparelhados, quantos elétrons desemparelhados existem. É isso que a gente quer ver, é isso que a gente quer determinar. Nós sabemos que os elétrons, eles têm uma propriedade intrínseca chamada spin. Esse spin faz com que um elétron comporte-se como um pequeno ímã.
ok? Então, esse spin, que é uma propriedade intrínseca do elétron, faz com que esse elétron produza um campo magnético. Tá? Em outras palavras, nós temos um momento magnético associado ao spin do elétron. Só que o elétron, ele também executa um movimento orbital. E esse movimento orbital dá origem a outro campo magnético, ou seja, um momento magnético orbital. Então nós temos duas componentes magnéticas para um elétron: o momento magnético devido ao spin e o momento magnético orbital, certo? São essas duas componentes principais que nós temos para um elétron. E essas técnicas experimentais, elas normalmente determinam o momento magnético total do complexo ou da molécula em questão. Tem uma fórmula aqui bastante simples para se calcular o momento magnético devido somente aos elétrons que estão desemparelhados. E essa fórmula, μ, que é o momento magnético, vai ser igual N, que é o número, Nzão, que é o número de elétrons desemparelhados, multiplicado por esse mesmo número de elétrons desemparelhados, mais 2. O resultado dessa operação, você vai extrair a raiz quadrada, vai multiplicar pela constante μb. Essa fórmula aqui ela é muito simples. Ela, como eu disse, permite você calcular o momento magnético devido somente aos elétrons desemparelhados. Nós estamos desprezando aqui a contribuição orbital que eu mencionei anteriormente, tá? Então, comparando o resultado calculado através dessa fórmula com o resultado experimental obtido, evidentemente, a partir de uma determinada técnica experimental, é possível a gente inferir a configuração eletrônica do centro metálico. Isso vai funcionar sempre? Não, isso não vai funcionar sempre. Porque nós temos alguns compostos, alguns complexos, onde a contribuição orbital é bastante relevante, e aí nós vamos ter uma discrepância grande entre o valor calculado e o valor determinado experimentalmente. Aí você vai me dizer, mas é muito simples. Sim, é muito simples, é uma fórmula muito simples, mas você consegue resolver um grande número de casos. Casos mais complexos estão fora do escopo aqui do nosso estudo, do foco do nosso curso. Então, como a questão diz que nós estamos diante de um complexo octaédrico, nós temos esse diagrama aqui de desdobramento para os níveis de energia. Aqui nós temos os orbitais D do centro metálico livre, eu não coloquei nenhum elétron ali ainda. Na presença dos ligantes vai ocorrer o desdobramento destes orbitais. Nós vamos ter o conjunto T2G e o conjunto EG. ΔO aqui é a magnitude do desdobramento. Ok, vamos resolver então este probleminha aí. Cobalto 2, consultei a tabela, que eu já deixei lá no SIGA, já avisei, estou avisando de novo. Cobalto 2 tem uma configuração D7. Tá? Nós temos duas possibilidades de arranjo eletrônico, de configuração eletrônica: spin baixo e spin alto. Primeiro eu vou fazer aqui para o spin baixo, tá bom? Então, D7, estão os elétrons aqui. Isso aqui é o cátion cobalto 2 na ausência dos ligantes. Na presença dos ligantes, através de um campo octaédrico, segundo a teoria do campo cristalino, há o desdobramento desses níveis de energia, formando o conjunto T2G e o conjunto EG. Como eu estou trabalhando agora com o caso de spin baixo ou baixo spin, nós temos este arranjo eletrônico, ó, T2G com 3 elétrons, EG com apenas um elétron, tá?
Então, este é o caso de spin baixo. Nesta situação de spin baixo, eu tenho quantos elétrons desemparelhados? Eu tenho um elétron desemparelhado. Então, Nzão é igual a 1. Substitui o Nzão igual a 1, faz as contas, você vai ver que o Mi, que é o momento magnético, vai ser igual a 1,7 MiB, tá? Então, esse é o momento magnético, certo? Para a configuração de spin baixo ou baixo spin. Veja que não está batendo, ó. O meu Mi calculado deu 1,7 e o Mi experimental é 4,0, certo? Isso quer dizer o quê? Que provavelmente o complexo em questão, tá? O complexo em questão, ele não tem configuração de spin baixo. Provavelmente ele vai ser spin alto, mas vamos fazer o cálculo também para o caso de spin alto. Vamos fazer então os cálculos e a abordagem para o caso de spin alto. Então, de novo, aqui o cátion cobalto 2 está livre, aqui é na presença do campo octaédrico dos ligantes. Note que agora eu tenho 1, 2, 3 elétrons desemparelhados, no caso de spin alto. Agora, meu Nzão vale 3, tenho 3 elétrons desemparelhados. Então, fazendo todos os cálculos, 3 mais 2, 5 vezes 3, 15, raiz de 15 dá em torno de 3,9, ok? Então, olha só, este arranjo, nós fizemos o cálculo teórico do momento magnético, deu 3,9, ao passo que a informação experimental é 4. Note, então, que este caso de spin alto é muito mais coerente com a informação experimental do que o caso de spin baixo. Portanto, o complexo de cobalto 2 em questão é um complexo de spin alto. Falta agora nós mencionarmos a configuração eletrônica. Então, aqui encontra-se a resposta final. Esta é a configuração eletrônica do nosso complexo de cobalto 2 octaédrico em questão. T2G5, que nós temos 5 elétrons, e G com 2 elétrons. Então, só foi possível chegar a este arranjo, a essa configuração eletrônica, lançando mão das informações experimentais, que neste caso é a informação, a propriedade magnética, o tal do momento magnético, tá? Então, no geral, não é possível você afirmar com certeza qual é a configuração eletrônica só olhando para a fórmula do complexo. Nós precisamos de informações experimentais. Claro que tem ligantes que forçam o emparelhamento dos elétrons. Por exemplo, o ligante cianeto, Cn-, por exemplo, o ligante monóxido de carbono, que é o CO, mas a certeza só vem com medidas experimentais, tá? E neste caso, as propriedades magnéticas obtidas experimentalmente são de bastante auxílio, de bastante ajuda para determinar, para resolver esse tipo de problema. Essa fórmula simples para se calcular o momento magnético, levando em conta apenas a contribuição devida ao spin e abandonando, desprezando as contribuições orbitais, essa fórmula ela bate bem com o valor experimental, não para todos os casos. Tá? Por exemplo, essa fórmula ela pode falhar para configurações D5 de baixo spin, configurações 3D6 e 3D7 de alto spin. Mas muitas configurações 3Ds, tá? Configuração 3D, arranjo eletrônico 3D, essa fórmula bate bem com o experimental, excluindo os casos que eu mencionei, e para alguns
complexos metálicos envolvendo metais 4D, que é uma fila abaixo lá da 3D na tabela periódica, essa fórmula também pode funcionar, certo? Então, essas informações magnéticas não contemplam todos os casos, elas contemplam muitos casos, certo? O que não contempla uma grande quantidade de situações é a fórmula, tá? A técnica em si, ela funciona muito bem, são informações experimentais, tá? Agora, a fórmula para fazer a previsão, é para você confrontar o cálculo teórico com o experimental, aí que essa fórmula ela tem as suas deficiências, tá? Mas para o nosso nível de estudo aqui, nós vamos utilizar ela algumas vezes.